comigo a sua Bíblia no Salmo 144, versículo de número 1. Salmo 144, versículo 1. Nós vamos começar quarta-feira que vem uma campanha muito importante que nós temos ela todo ano, campanha do Sangue de Cristo, onde vamos terminá-la na semana da Páscoa, viu? Essa campanha nós vamos terminá-la na semana da Páscoa e todas as quartas-feiras nós vamos tomar o cálice do suco da videira, viu? E vamos buscar essa cobertura, a libertação, a herança, a promessa do sangue de Cristo. Amém? Salmo 144, versículo de número 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Podemos assentar. Davi reconhecia que Deus era o seu mestre. Deus era aquele que o ensinava a fazer guerra. Ele reconhecia em todo o tempo que Deus era aquele que ia diante dele, Deus era aquele que o ajudava, Deus era aquele que o abençoava, Deus era aquele que sempre estava com ele. E nós sabemos que a vida é uma guerra, a vida é um lugar de peleja. Nesta noite eu quero meditar junto com vocês sobre 3 situações e 3 regras fundamentais que Davi aprendeu para fazer guerra. Quero falar da primeira, eu quero que você vá comigo em 1 Samuel, versículo 17. Eu sei que no decorrer da minha e da sua vida, nós temos aprendido diversas regras, diversas situações, temos sido beneficiados de diversas maneiras. Temos adquirido habilidade, temos adquirido inteligência, temos adquirido, alguns de nós, né? Temos adquirido paciência, temos adquirido sobriedade. Só que eu quero dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor diz assim, que a fé é a vitória que vence o mundo. Você sabe o que é que vence as minhas e as suas pelejas? A fé. Davi prova isso. E eu quero junto com você analisar a fé de Davi. 1 Samuel 17. Eu quero falar a primeira característica da fé de Davi. Priorizar o momento, o ensejo e o alvo. Davi tinha guerras familiares. Ele já desde criança sofria em ser preterido e não ser preferido, desde criança. Naquele momento em que ele estava naquele arraial, ele não podia trazer guerras domésticas para aquele lugar. Quando você pega batalhas suas, particulares, que você já está acostumado, que isso te acompanha, isso já se tornou para você uma coisa corriqueira, e você traz para um lugar definido da sua vida, para um lugar determinante que vai dividir águas, um divisor de águas, você não é inteligente. A primeira coisa que o irmão dele disse para ele, o que você está fazendo aqui? Ou seja, você não é nenhum soldado. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Nem pastor direito você é. Naquele momento, Davi simplesmente ignorou. Só isso. Por quê? Porque ele tinha um projeto, ele tinha um alvo. Guerras não se misturam. Você quer ficar sem saída? Mistura a guerra. Toda vez que você diz, eu estou sem saída, você misturou guerra. Porque os nossos problemas, eles têm começo, meio e o fim. Até mesmo aqueles que nós fabricamos. Por quê? Porque Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, Deus nos abençoa, Deus nos socorre. Mas quando você mistura batalhas, você fica sem saída. Você não consegue enxergar o caminho da saída. Quer ter sua vida embaraçada? Misture guerras e batalhas. A Bíblia diz assim,
no capítulo 17, que você está aí comigo, versículo 28, o irmão diz a ele, 29, então disse Davi, que fiz eu agora? Ou seja, isso era uma coisa já pertinente, já existente, e ele diz assim, porventura não há razão para isso. Ele conseguia naquele momento ser sóbrio o suficiente em saber coisas de casa, roupa suja se lava em casa. Ali estava o arraial do inimigo, o arraial de Israel, e uma oportunidade para ele sair do anonimato. Uma oportunidade para ele fazer o que ele sabia, vencer. Ele sabia vencer. E ele não ia se embaraçar com seu irmão. Quantos embaraços que você leva para campos de batalha, onde ali é determinante a sua história. Quantas vezes você mistura trabalho com problemas familiares? Quantas vezes você mistura problemas interiores seu com problemas de trabalho? Não vai dar certo, não vai funcionar. A fé que faz com que nós sejamos vencedores é uma fé objetiva, que não mistura assuntos. Segunda característica da fé de Davi, versículo 32. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi chama para si a responsabilidade daquela peleja. Ele não queria que ninguém tivesse naquele momento a coragem. Ele diz, eu vou. Ele diz, ninguém aqui neste arraial pode ter um lapso de fé. Porque essa fé é minha, essa oportunidade é minha, essa porta é minha. Ele diz, o teu servo irá, e eu vou pelejar, e eu vou ganhar. Diga comigo, certezas. A fé é a certeza, a fé é a esperança. Você precisa aprender a ter certezas, não certezas do lado de fora, certezas do lado de dentro. Ele diz aqui no versículo de número 32, não desfaleça o coração de ninguém, ou seja, chegou de choro, chegou de tristeza. Por quê? Porque eu vou. As certezas que eu preciso não é com respeito ao meu mundo, meu universo exterior. As certezas que vão vencer as minhas guerras e as minhas batalhas, eu vou encontrá-las dentro de mim, dentro de minha alma. Ele diz, eu vou, porque eu consigo. A fé de Davi, primeira característica, não misturava batalhas. Segunda característica, chamava a responsabilidade para si. Toda vez que você enfrenta o seu problema e você começa a atribuir 10% a culpa de um, 20% a culpa de outro, e de repente não sobra nada para você, você já perdeu a sua guerra. A partir do momento em que você tem uma batalha, você tem um problema, e você assume a responsabilidade para ti mesmo, você já começou de uma maneira correta para ganhar aquela situação. Diga amém. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para a peleja contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. A fé de Davi tinha uma terceira característica, ele não aceitava opiniões alheias que não condiziam com aquilo que ele cria. Quem pode dizer quem é você? Quem te conhece? Paulo diz que quem te conhece é Deus e você mesmo. O que você precisa entender, que ninguém pode dizer para você o que você pode ou não pode fazer, mas você sabe do que é capaz. Sabe ou não sabe? Saul olha para ele e diz, você não pode ir, porque você não tem experiência. Davi poderia não ter experiência na batalha contra homens, mas ele tinha fé. E ele tinha experiência no campo com animais. A Bíblia diz, então disse Davi a Saul, teu servo apacentava. Ele começa a contar a história dele. Diga para o teu irmão, eu tenho uma história. Se você soubesse como a sua história é importante para você. Existem pessoas que quando ele olha para a história dele do passado, ele começa só a olhar o que deu de errado. Só olhar o que ele fez de errado, o que fizeram de errado com ele. Tua história fala muito sobre você. Sua história ensina você todos os dias seus erros, seus acertos, seus disparates. Ou você acha que a primeira vez que apareceu um leão, Davi foi correndo confrontá-lo?
A segunda vez que apareceu o urso, Davi foi correndo confrontá-lo. Ele foi adquirindo coragem, foi adquirindo fé, foi adquirindo experiência. Começou a observar o inimigo. Ele tinha uma história. Porque muitas vezes nós desprezamos a nossa história, desvalorizamos a nossa história. Você acha que Davi seria realmente aquele pastor de ovelhas corajoso contra os animais ferozes, contra as ovelhas de seu pai, se ele fosse o filhinho de papai? Ele tinha uma história. Suas necessidades e dificuldades atribuíram a força que você tem hoje. Aí ele começa a contar a história. Ele diz assim: quando eu vinha um leão e um urso tomavam uma ovelha do rebanho, o que eu fazia? Eu saía após ele, eu o feria, livrava da sua boca. E quando ele levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Ele tinha certeza. A fé dele não era uma fé abduzida. Ele tinha vencido leões e urso. Então ele diz: eu posso com esse gigante. Não era uma fé alienada. Existem pessoas que têm fé alienada. Que fé que não tem base. Fé que não conta com você não é fé, é abdução. É muito fácil você ter fé para contar com o outro, né? Fé você tem que contar com você. Com o que você sabe de Deus, com o que você conhece, com as experiências que você teve. Isso é fé. São certezas, são convicções e esperança. Você acredita que vai dar certo, você acredita que vai funcionar, Deus vai fazer a parte dele, mas você já está fazendo a sua. Fala para o seu irmão: Deus só vai fazer a parte dele quando você já estiver fazendo a sua. Existem pessoas que esperam Deus começar para que eles possam fazer alguma coisa. Se você faz a sua parte, você está atraindo as mãos de Deus para inseri-las no seu projeto. A Bíblia diz assim, que Davi recebe uma oferta, um presente. Ele recebe as vestes, as roupas e toda aquela situação de soldado ali, né? Tá. Engraçado, ele não aceitou de Saul, mas aceitou de Jonatas. Mas não era hora ali para aquilo. A fé de Davi sabia que pompas, tem hora para pompas, tem hora para chilique, tem hora para crises. Tem crente que ele está embaraçado até o pescoço, ele resolve dar chilique. Ele resolve precisar de pompas. Ele resolve tintir. Não, porque eu não estou bem. Não é hora para você não estar bem, não. É hora de você arregaçar as mangas e partir para cima. Vai ter crise outra hora. Depois que passou o vendaval, você pode ficar 3, 4 dias enfurnado. Ele sabia que aquela hora não era hora de nada diferente, de nada novo. Saul oferece a ele toda a sua roupagem, todo o seu equipamento para a guerra. E ele até veste para não desfazer. Só que ele não conseguia nem andar. Como é que ele ia sair para a guerra numa situação que ele não estava confortável? Tempo de guerra, tempo de batalha, não é hora de você ficar experimentando uma coisa. Eu acho tão interessante, a pessoa está numa guerra ferrenha, terrível, e ele vai para um spa, e ele vai tirar férias. Eu vou espairecer. Agora você precisa da sua mente mais afiada do que nunca. Você precisa dos seus sentidos exercitados. Eu não consigo entender alguns cristãos que passam por um problema e eles tentam fazer de tudo. Eu vou para o shopping para espairecer. Você tem que estar no quarto fechado, escuro, orando, clamando. Você tem que passar as madrugadas buscando a Deus, buscando direção, arregimentando a sua alma para que você não volte atrás. Davi sabia que não era hora de agradar ninguém. Não era hora de fazer graça para Saul. Não era hora dele experimentar nada que não fosse algo comum dele. E a Bíblia diz que ele pega a sua funda e as pedras, e é com isso que ele vence. A fé de Davi era uma fé simples, porque ele olhava para si e confiava em Deus. Uma fé simples. Você pensa que para Davi aquela situação era tipo bolinho de chuva? Não.
Não. Só que o alvo e o objetivo havia ocupado o coração dele. Enquanto o alvo não ocupa seu coração, você vai dar para trás. Você não vai ser confiável. Mas quando o alvo ocupar todo o espaço do seu coração, ninguém vai te fazer retroceder. Davi queria aquele prêmio e ele conseguiu. Amém? Primeira regra da guerra: a fé será sempre a melhor arma que você tem. Diga amém. Segunda regra, 1 Samuel 25. Explica para o seu irmão o que é motivação própria. Todo mundo entra em batalha, mas poucos conseguem fazer guerra. Todo mundo está numa batalha, mas poucos conseguem fazer guerra. Eu vou falar um segredo para você, o segundo segredo para você, da guerra. Gente dolorida não ganha guerra. Você pode olhar todo perdedor é dolorido. Todo perdedor se ofende facilmente. Desculpe usar a palavra perdedor, tá? Se você quiser, eu uso derrotado, não tem importância. Frustrado, se ficar mais bonito. Toda pessoa que é dolorida, que qualquer coisa ofende. Toda pessoa que fica suspeitando mal, que usa sua mente para ficar, sabe? Davi quase cai nessa cilada aí, ó. Motivações próprias. Você precisa tomar muito cuidado, que a vida é a sua grande batalha, é a sua grande guerra, e você não pode ter motivações próprias. Suas carências, suas necessidades, suas dores, suas ofensas, é no altar do Senhor. Porque quando você está no campo de batalha, ali você está lutando, não é contra um filisteu não, ali é contra principados, potestades, devoradores que querem devorar sua família, sua alma, sua história, sua vida, sua salvação. E aí você vê crentes em campos de batalhas, dispersos, envolvidos com questõezinhas particulares. Davi ajuda Nabal, e Nabal não retribui o favor. Cada um faz o que quer, quando quer, com o que quer. Nabal não quis ajudá-lo. Davi fica furioso e diz: eu vou matá-lo, exterminá-lo. Se Davi tivesse feito isso, todos os planos que Deus tinha para ele, tinha se destruído. Por quê? Porque Deus usa a boca de Abigail para falar para ele: você não foi chamado para guerrear suas próprias guerras. Quem guerreia as suas guerras é o Senhor. Você foi chamado para guerrear a guerra dele. Suas guerras são as guerras do Senhor. As suas guerras particulares, os seus problemas, isso é assunto de Deus. Deus cuida de você, Deus abençoa você, Deus protege você, Deus cuida de você. Para de ficar trazendo para o seu campo de batalha as suas misérias, as suas migalhas, o seu arroz com feijão apodrecido. Sabe aqueles problemas que são arroz com feijão? Que parece que não muda, que não melhora. Quem que não tem aqui problema chamado arroz com feijão? Eu tenho. Quem que não tem? Sabe aqueles problemas que está azedo, sabe? Agora você vai pegar aquele problema, o arroz com feijão, que é aquela situação que não muda, que não altera, que sempre está dependendo de um, de outro, e você vai trazer para o seu campo de batalha, para poder azedar a sua situação? Não! Você tem que ser mais objetivo. Porque Satanás vai fazer de tudo para que você fique triste, abatido, desanimado, para que você olhe para as pessoas e fique decepcionado. Peça para Deus: ensina-me a me esquecer de quem não vale a pena.
Uma vez eu, numa crise, criei uma frase. Não me ensine a te esquecer. Pode ser que eu aprenda. E a gente aprende. A gente aprende a ignorar, a gente aprende a esquecer, a gente aprende a virar a página. A gente aprende a virar a página. O povo de Deus aprende a virar a página. O povo de Deus tem que virar a página. Naquele momento, Davi ia entrar numa armadilha emocional, onde ele ia colocar todos os planos de Deus para ele por água abaixo. E Abigail se levanta como instrumento de Deus para alertar, para abrir os olhos dele, dizendo: oh, acorda! Você vai tomar vingança com as próprias mãos, você vai se defender, você vai fazer aquilo que não pode ser feito. Segunda regra da guerra: proibida a entrada de motivações próprias. Essa regra é universal. Vai lá, na sua guerra de trabalho, fica trazendo problema conjugal, fica trazendo problema com o filho, fica trazendo problema emocional para você ver onde é que vai o seu trabalho, onde é que vai a prosperidade do seu trabalho. Pro ralo. Fica trazendo para a sua vida espiritual, sua batalha espiritual, que você está guerreando, lutando, batalhando para melhorar, probleminhas, picuinhas, questõezinhas, vai tudo para o ralo. Nós somos expert em comprometer a nossa vitória. Mistura tudo. Já que você gosta de misturar, pega leite, café, pão, põe numa bacia. Depois pega arroz, feijão e a mistura, põe numa bacia. E aí pega o lanche da tarde também, põe numa bacia, o jantar põe numa bacia e come tudo. Que nojo. Que nojo quando você mistura motivações pessoais com guerra da sua vida. Guerras são guerras, devem ser limpas e objetivas. A minha vida é uma guerra, a minha vida é uma batalha. Não importa o que eu estou sentindo, não importa os meus problemas particulares, não importa quem fez, o que fez, do jeito que fez. Eu tenho um alvo e uma proposta, eu tenho uma batalha e o que eu sinto não vai entrar. Segunda regra: proibido motivações pessoais. Sabe aquela placa? Proibido a entrada de motivações pessoais. A Bíblia diz assim, em 1 Samuel 25, 28. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do... Você foi chamado para guerrear contra o pecado, não contra o seu irmão. Você foi chamado para odiar o inferno e não o seu irmão. Você foi chamado para abrir a sua boca para proclamar a verdade e a libertação. E não para falar mal de situações. Não fale mal da sua vida. Não fale mal de situações. As guerras do Senhor, eu e você fomos chamados para ela. E ela diz assim: e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Até agora está tudo certo com você. E levantando-se algum homem para te perseguir, para procurar a tua morte, contudo a vida do meu Senhor está atada ao feixe dos que vivem com o Senhor, oh Deus. Ele diz assim: Deus tem um feixe e você está lá, nesse feixe. Você é preferido dele. Diga para o seu irmão: você é preferido dele. Agora você age como um preferido? Bobão, lambão, tudo incomoda, tudo dá valor, tudo maximiza, tudo fica comovido, tudo emociona. Não deu certo uma coisa, fica um ano com aquilo, pensando, falando, comentando. Vira a página. Aí ele diz assim: porém a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que usando o Senhor com meu Senhor, conforme todo o bem que já tem falado de ti, te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue, em que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. Motivações particulares, não entra na guerra. O que eu faço, pastora, quando eu fico ofendido, chateado e triste? Altar. Olha para o teu irmão e diga: altar.
Se suas dores, sua tristeza, sua frustração não tiver no altar, elas irão atrapalhar você. Vão criar covas para que você caia dentro. Minhas frustrações, tristezas, abatimentos devem parar no altar do Senhor. Ele é dono da minha alma. Ele é o Senhor da minha vida. Aí ela diz assim: quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, bendita tu que hoje me impedistes de derramar sangue e de me vingar pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizestes esse mal. Se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Proibida a entrada de motivações pessoais. Está lá com a batalha com o filho, com a filha, com o cônjuge. Aí fica lembrando quando o cônjuge ofendeu. Aí fica lembrando quando... ignora tudo. Ignora tudo. Vai lutar, vai orar. Coração limpo, coração limpo, coração limpo. Você é dodói? Davi não era dolorido, sabia? Mas a circunstância aqui, guerra, sozinho, sem onde dormir, aquele monte de bando de homem na cabeça dele. Aquele agiu como um dolorido. Mas Davi não era dolorido. Davi era objetivo. Ou você é dolorido ou você é objetivo. Ignora. Seu marido precisa ser salvo? Ignora o que ele fala, ignora o que ele faz. Você vai batalhar pela alma dele. Porque enquanto Satanás estiver contaminando o seu coração com mágoa e ressentimento, seu marido não vai ser convertido. Por quê? Porque o instrumento de Deus está contaminado. Gente dolorida não pode entrar na guerra, porque já está ferida, vai entrar por onde? Diga comigo, terceira guerra. Terceira regra. 2 Samuel, vá comigo, capítulo 21. Qual é a primeira regra da guerra? Fé vence batalha. Segunda regra: proibido motivações pessoais. Gente dolorida não ganha guerra. Porque eu fiquei frustrado, porque um dia me passaram para trás. Quanto tempo faz? Já faz... Peraí. Não, já foi. Vira a página. Foi ontem? Foi hoje? Acabou, morreu o assunto. Deleta. Não existe mais, não tem impressão no seu coração. Não amaldiçoa a sua alma com questões que o ser humano faz. Davi passou por várias situações de frustração, de decepção com o ser humano. E aprendeu. Terceira regra da guerra: considerações. Diga para o seu irmão: considerações. Eu já falei isso uma vez com você, mais ou menos desse jeito, eu vou falar de novo. Você é alguém que tem uma logística... E você é uma pessoa que considera situações, considera... Você se conhece? Tá. Você é uma pessoa delicada. Vou usar essa palavra delicada porque ela é mais bonita. Do que frágil. Qual que é mais bonito? Delicada ou frágil? Sei lá, delicada. Você é uma pessoa delicada. E você faz amizades com pessoas objetivas, com pessoas autênticas. Errado? Errado. Por quê? Porque você não vai dar conta. Tem que melhorar um pouquinho primeiro, para depois você dar conta. Gente autêntica, veracidade, o que ele faz? É ou não é? Aí o que acontece? Você é delicado. Você tem que fazer amizade primeiro com quem? Com gente delicada. Consideração. Porque a hora que um chegar aqui, vai derrubar você. Às vezes você até cai da fé. Eu conheço gente que não teve essas considerações, caiu da fé. Por quê? Porque chega na igreja e quer se unir aos fortes. Quer se unir àqueles que entram arrebentando. Não dá conta de ouvir verdades. Não dá conta de ouvir. Como é que faz? Sensível, frágil.
Tem que fazer amizade com os mais sensíveis, os mais frágeis, os que não falam, os que pensam, os que rodeiam. Por quê? Porque você não dá conta. Mas você gosta da rodinha dos que só falam a verdade. Dos que, Hebreus, exortar para fugir do pecado, ele te exorta. Ele diz, não, isso aí não pode. Não, isso aí é pecado. Não, isso aí que você fez é... Não, peraí. Eu tenho dó de você se você faz isso. Você vai viver doente dentro da igreja. Vai viver triste. Vai viver chateado. Por quê? Porque você precisa entender. Compreender. Agora, é a pessoa que está errada? Não. A pessoa, ela é daquela maneira. Ela não está te ofendendo. Ela não está usurpando você. Ela simplesmente tem uma essência dura. Uma essência objetiva. Ela não mede as palavras no sentido de fazer rodeio. Ela simplesmente diz. E aí? Aí cria-se aquela velha situação de inimizade dentro da igreja. É porque eu não gosto desse. Por que você não gosta dele? Porque um dia ele falou um negócio para mim. Eu não gosto daquele, porque eu não gosto. Aquele lá eu me dou bem, não me dou bem. Vai fazendo inimizade. Por quê? Mas não é que a pessoa é ruim. É que a pessoa é direta. Considerações. E você que é crente, você também tem que considerar. Considerar. Por outro lado também, você que é considera. Uma pessoa é frágil, sabe? Procura não estar muito perto, procura não ter muitos assuntos em comum. Por quê? Porque aquela pessoa vai ficar magoada com você, vai ter uma situação muito difícil. Então, se você puder ajudar, suportar, e tudo bem, se não puder, não ofenda. É ou não é? Você já falou alguma coisa para alguém que essa pessoa não aguentou o que você falou? Já? E depois você se arrependeu de ter falado? Arrependeu, porque você achou que era de ferro, mas era de barro. E aí? Não aguentou. Aí você fala, meu Deus, por que eu fui falar? Não devia ter falado. Não devia ter falado. Senhor, me perdoa, vai. Aí você vai lá, irmão, me perdoa, tal, entendeu? Por quê? Considerações. Agora vamos falar de considerações no teor de Davi. Você é feito do quê? A Bíblia diz que existe vasos de barro, vasos de porcelana, vasos de ouro. Deixa eu perguntar, por que eu comecei esse assunto? Jesus diz assim que quando alguém vai se converter, ele tem que analisar muito bem se ele dá conta de construir a torre. Porque se ele não dá, é melhor ele parar no começo. Davi estava velho. Davi era muito bom guerreiro, mas ele estava velho. Ele não aguentava mais uma peleja de 2, 3 horas. Agora já tinha governo, já tinha passado por muitas coisas, e ele não considerou que ele não aguentava a peleja. E aí? Quando você não considera o que você traz para si. Eu já falei muito disso, né? Mães que não conseguem nem ter um filho, quer ter 3. Pessoas que não conseguem ser patrão e quer ser... Quantas vezes eu já disse isso? Quantas vezes eu já falei isso aí? Pessoas que casam errado, não é? São carentes e casam com pessoas frias, enfim. O que nós precisamos entender é consideração. A terceira lei da guerra é: aprenda a considerar, a ter logística. Onde é que você está entrando? O que é que você está fazendo? Como você está agindo? Se você vai dar conta, se você não vai dar conta, se você vai conseguir, se você não vai conseguir. Você tem que olhar e dizer, não, peraí. E essa probabilidade eu aguento? Aguento. E essa probabilidade eu aguento? Eu aguento. E essa eu aguento? Eu aguento. Deu para entender? Você está passando por uma situação que ela é maior que você? E você não pensou isso antes de entrar? E aí? Foi no oba-oba? Não, eu tenho fé. Oh, aleluia. Glória a Deus, pela fé. Não, eu creio em nome de Jesus, tá? Profetizo. Eu recebo. E aí?
E na hora da realidade? E na hora em que você vai ter que aplicar esforços, determinação, que você vai ter que resistir, ter resistência. E aí? Davi era muito bom na peleja, só que o tempo conta. Ele havia envelhecido. Ele não era mais um jovem de 30, não era mais um jovem de 40, ele já estava cansado. O cabelo dele tinha sido cortado. Lembra o cabelo de Sansão? Sansão estava sem o cabelo cortado e não descobriu. Vê aí se teu cabelo está cortado. Às vezes o nosso cabelo está cortado e a gente não descobriu ainda. Muito cuidado com coisas que você não dá conta. Respeite a sua idade, respeite a sua vida. Quer fazer história? Respeite o seu corpo. Você vai chegar aos 50 como eu, você vai chegar aos 60, você vai chegar aos 70. E aí? Você acha que você vai ter 20 para sempre? 30 para sempre? Não. Você tem que aproveitar agora. Depois vai ficar chorando as pitangas com 70. Depois vai ficar lembrando do quê? De oportunidades perdidas? Agora é a hora de você fazer a sua história. Você tem força, você tem condições de entrar no campo de batalha. Agora é a hora de você considerar. Vai chegar uma hora em que você não vai ter a mesma força. Vai chegar uma hora que você vai ter muita vontade, muitos planos, mas o corpo não vai ajudar. Você precisa entender isso. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais fazer. Que você vai ser uma pessoa muito rica em experiência, em ideias, em planos, em inteligência, mas a sua estrutura não vai dar conta. Essa é uma das leis da guerra. Nós precisamos considerar, nós precisamos ser inteligentes para não sermos pegos desprevenidos. Analise o que você quer. Seus sonhos, por exemplo, para 2017. Você consegue sustentá-los, alicerçá-los, carregá-los e resolver todos os problemas que eles vão trazer? Porque você acha que sonho não traz dor de cabeça, que realização, conquista não traz ônus. Ou você acha que a vida é só bônus? Sonhos conquistados trazem problemas, trazem adversidade. Conquistas trazem responsabilidade. E aí? Pedro, se não fosse chegado, não teria ouvido: para trás de mim, Satanás. Ele queria ser chegado? Queria. Queria ou não queria? Não queria ser assim com o mestre? Então, teve que ouvir: para trás de mim, Satanás. O que você quer vai gerar para você situações. Exigências. Exigências. Você precisa entender isso. Tudo que você busca vai gerar exigências. E você dar conta das exigências ou você só quer o bônus? Vai ter o ônus. Aí você chega para uma pessoa, um jovem que vai casar. Paulo diz que casamento é para tribulação. Pergunta aí para a plateia se não é para tribulação. Aí todo mundo fala: é para tribulação. Todo mundo é para tribulação. Aí o jovem fala: mas eu quero casar. Comigo não vai ser assim. Ele é o único na face da terra que não vai ser para tribulação. E existem crentes que ele acha que ele é o único na face da terra que os sonhos dele, que as conquistas dele não vai trazer exigência. E aí? A Bíblia diz assim, 2 Samuel 21:16. Jesus disse isso, uma coisa muito interessante, né? Que muitas pessoas querem a bênção do evangelho e outros querem o reino. Aí Jesus diz: quem quer o reino tem que fazer um planejamento, tem que fazer considerações. Vocês querem o reino de Deus? Queremos, então. Então vocês vê se dá conta de terminar a torre. Dá conta de terminar a torre. Eu sonho em ser médico, diz o rapazinho. A hora que ele vê a agulha, a moça, ele vai tirar sangue e ele desmaia. Espera aí.
Sonhos respaldados com realidade. Sonhos, conquistas, anseios respaldados de responsabilidade. Olha para o seu irmão e diga: considera. Considera. Considera que quem escolheu casar com essa pessoa foi você. Ninguém pôs um revólver na sua cabeça. É ou não é? Considera. Considera que quem não estudou quando o pai mandava estudar foi você. Considera que as oportunidades que você perdeu, não fui eu quem perdeu, foi você. Considera que quando você estava lá no oba-oba, nas baladas da vida, bebendo todas e fazendo bagunça, perdendo os melhores anos da sua vida, que era para você ali, investir na juventude, não fui eu, foi você. Considera. É ou não é? Agora a culpa, todo mundo. E aí? Vamos considerar, né? Isbi-Benob, que era dos filhos... Não, vamos ver o de 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra o filisteu que Davi se cansou. Cansou na guerra, você já ouviu isso? Davi cansado de uma batalha? Mas ele já tinha idade. Ele cansou fisicamente. Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava mais de 5 quilos, e que cingia uma espada nova, toda afiada para ferir, intentou ferir Davi. Porém, Abisai, o sobrinho dele, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Você sabia que existem pessoas que não têm idade mais para sofrer o que estão sofrendo? Elas não têm estrutura mais, nem física, nem emocional. E por que elas estão sofrendo se elas não têm condições? Elas mesmas que fabricaram. Elas retardaram o processo de suas vidas. Elas atrasaram. Elas trabalharam para sofrer em tempo inoportuno. Qual o tempo de você sofrer decepção? Qual o tempo de você sofrer frustração? Quando seu coração ainda está batendo direitinho. Vai sofrer decepção quando seu coração já está batendo uma a cada não sei quantos minutos. Bum! Mas por que vai sofrer decepção na hora errada? Porque não faz a vida andar. Não faz a vida caminhar. Fecha os olhos, cega os olhos, não enxerga, não luta, não muda, não transforma. Você que ainda tem vigor, não finja que você não tem batalhas. Suas batalhas é para o seu vigor. Não faz corpo mole. Porque vai chegar um dia que de verdade, você não vai dar conta. E aí não vai ser corpo mole, não. Vai ser risco. Você vai estar correndo risco. Não vai ser corpo mole. Você vai estar verdadeiramente correndo risco. Risco de se perder, risco de se contaminar, risco de frustrar-se, de morrer numa depressão. Os homens de Davi disseram: nunca mais você sairá conosco na peleja. O seu lugar é no trono. Você já conquistou, agora eu entro na outra parte. Você já conquistou o trono, você já conquistou a proeminência, Deus te ungiu, você já tem um trono abençoado, em paz. Quem tem que vir para a guerra são os jovens. Quando você está fora do seu lugar, de onde você deve estar, você compromete a sua história. Você já conquistou o quê? Tá. O que Israel precisava de Davi? Da mente dele e do coração dele. E não da força das mãos que ele não tinha mais. Você lutou, batalhou, conquistou. Agora, deixa a gente sair para a guerra, sair para as batalhas mínimas. O que Davi tinha que se ocupar era os esquemas das guerras, a logística da guerra. Ele não podia ser posto em ameaça.
O que você precisa entender é que coisas minúcias, coisas pequenas e apequenadas, não pode merecer a sua atenção. Você é mais importante na administração. Você é mais importante aonde? Lá no lugar que você lutou, batalhou, conquistou. Quando algumas pessoas chegam com coisas pequenas para mim, eu falo... Por quê? São coisas pequenas que te embaraçam. Não, para. Vamos seguir em diante, vamos embora. Deus está à minha espera, dentro do meu projeto. Deus está à sua espera, dentro do seu projeto. Vamos embora. Nós temos uma trajetória, uma história. Você está ali lutando pelo seu casamento e você cometeu um deslize, e seu marido cometeu um deslize. O seu lugar não é ficar com picuinha, o seu lugar não é ficar discutindo questõezinhas, quem está certo e quem está errado. O seu lugar é no altar, na oração, clamando. Você adquiriu uma posição de unção, de autoridade diante daquela situação. Fica se embaraçando com coisas pequenas, fica. Onde é que Deus quer você? No lugar que Ele te colocou. É ali que Ele quer você. A Bíblia diz assim: os homens lhe juraram dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apagues a lâmpada de Israel. Nós não percebemos que você é o rei de Israel. Como que nós podemos deixar você vir aqui? Nós precisamos de você no trono, precisamos da sua inteligência, precisamos da sua unção, precisamos da sua comunhão com Deus. Nós precisamos da aliança que Deus tem com você. Que loucura nós termos deixado você vir a essa situação. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você poupa as pessoas que Deus tem dado a elas um lugar seleto? Você poupa. Por exemplo, você sabe que seu cônjuge é uma pessoa de oração. Você vai ficar trazendo ele para as picuinhas, trazendo ele para situações de embaraço? Não. Ele é aquele que mantém aquele lar de pé. Você fica perturbando pessoas que têm muita coisa na cabeça, com coisinhas. O marido está lá, tem que mexer, tem que trabalhar, tem que decidir, tem que resolver. E a mulher, ou o filho, ou qualquer outra coisa, consegue passar a linha e perturbá-lo com coisas pequenas. Você não tem consideração, porque existe uma lâmpada dentro da sua situação que mantém aquela situação de pé. Você vai interferir? Não, você resolve. O que você dá conta de resolver, você resolve. Olha para o teu irmão e fala: você resolve? Olhe para o seu irmão e diga assim: todo problema que você passa para o outro, você assina o seu atestado de incapacidade. Problemas meus, eu resolvo. Dores minhas são minhas. Consequência minha é minha. Não passe seus problemas para os outros. Você está assinando o seu atestado de incapacidade, ou seja, você não considerou que não daria conta de estar ali, de fazer aquilo, com quem estava e onde chegou. 3 regras da guerra. Primeira, qual é? Fé é que vence batalha. Segunda, proibido motivações pessoais. Terceira, qual é? Considerações. O que você quer? Você dá conta? Analise, vamos começar do começo. Vamos analisar seus amigos. Você tem amigo assim, marrudo, arrojado? E você é frágil? Você é carente, casou-se com uma pessoa fria? Haja óleo de unção para curar tanta ferida. E aí? Será que nós não temos uma inteligência de logística para administrar a nossa situação? Tá.
Você tem lá e você sofre decepções como Davi, e você acredita naquela pessoa e tal, e aquela pessoa te dá um baque, te dá uma decepção. Você tem duas escolhas: ficar ofendido, ferido, chateado, machucado, achando até que a nuvem, sabe aquelas nuvens? Quando você era criança, você ficava olhando as nuvens do céu? E aí você dava formato de gato, você dava formato de cachorro, né? Achando que até as nuvens estão no formato de acusação. Ah lá, aquela nuvem está falando para mim, ah lá, não é? É ou não é? Até as nuvens estão no formato de acusação. Até as nuvens estão proclamando a sua dor. Você tem duas escolhas: ficar dessa maneira ou dizer, não, pera aí um pouquinho, vamos analisar. Essa pessoa é assim. Eu que acreditei que ela era diferente. Então quem errei fui eu. Eu achei que ela era, mas ela não é, e pronto, acabou. Qual o problema? Eu achei, não é, aí qual é o problema? Mas eu investi, eu achei que o meu cônjuge era fidelíssimo. O problema é que você achou você. Agora que ele não é, aí você achou. Agora vamos parar de achar. Vamos encarar a realidade. A realidade é essa daí. É ou não é? Você ama a realidade? É tudo que você tem. É ou não é? Eu queria que você fechasse os seus olhos. 3 regras da guerra. Primeira, fé. Eu queria que você olhasse para você e você analisasse a sua fé. Eu e você precisamos ter mais fé. Todos os dias nós clamamos a Deus dizendo, Deus, dai-nos mais fé, como os discípulos oraram. Os discípulos nunca pediram mais fé para Jesus, mas quando Jesus falou que tinha que perdoar 70 vezes 7, eles disseram, então dá mais fé. Para vencer os problemas do seu coração, para vencer as batalhas do seu coração, você precisa de fé. Segundo, na guerra chamada vida é proibido as motivações pessoais. Nada de vingança, nada de ressentimento, nada de remorso. Vire a página. Aconteceu hoje, vire a página. Já foi. Sai do problema e vai para a solução. Sai do problema e vai para a solução. Para de ficar falando no problema, para de ficar falando da situação, vai para a solução. Para de ficar martirizando situações. E terceiro, considerações. Considera. Você vive atritando com os seus amigos? Você vive atritando? Considera, vai. Considera que você gosta dessa pessoa e essa pessoa é do jeito que ela é. Considera. Considera que o seu amor por ela é maior que qualquer característica que ela tem, que ela possui. Considera que o seu cônjuge não é aquilo que você esperava, mas ele é seu cônjuge e você o ama. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê mais fé. Nós te pedimos que nas nossas guerras, as nossas feridas são proibidas de entrar. Os nossos dolos, as nossas dores, a nossa fermentação, a nossa vingança própria é proibido de entrar nas nossas guerras. Esse é um segredo, Deus, que nós temos que aprender. Que nós não sejamos fomentados pela angústia, mas o que fomente dentro de nós seja o desejo pela vitória. E em terceiro, Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos considerar. Ensina-nos a considerarmos, Deus. Que a verdade está aí estampada diante dos nossos olhos. E nos fazermos de vítimas. E nos fazermos doloridos não vai nos ajudar em nada. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, vem nos ajudar. Nós temos uma jornada para conquistar, uma vida para correr. Queria que você ficasse de pé. Quero que você coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Eu e você somos nascidos para sermos mais que vencedores. Eu e você somos separados para fazer a diferença. Eu e você somos chamados para que sejamos luz deste mundo. Para que sejamos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Os nossos corações não podem nos atrapalhar.
Os nossos sentimentos não podem nos atrapalhar. Nós nunca seremos totalmente realizados, totalmente livres de qualquer considerações humanas, mas não podemos levar para essas considerações humanas para a batalha. Eu tenho as minhas dores, você tem as suas. Eu tenho as minhas dificuldades, você tem as suas. Só que quando nós somos revestidos do poder do Espírito, nenhuma dessas situações nós levamos para a batalha. Por quê? Porque nós consideramos. Nós consideramos. Eu queria que você analisasse agora situações que você está sobrecarregado, situações que está pesado demais para você. Peça ajuda do Senhor e diga: Senhor, eu não quero abandonar não. Não quero deixar o barco, não quero trocar a minha embarcação, o meu navio por um barquinho de pesca. Eu não quero, Senhor. Eu não quero. Eu sei que no barquinho de pesca eu ia ficar folgado. Eu ia ser melhor no barquinho de pesca. Mas eu não quero um barquinho de pesca. Eu quero continuar no navio. Então eu quero que o Senhor muda a minha condição, Deus. Eu farei as minhas renúncias necessárias. Eu vou abnegar necessário. Mas eu vou continuar, Deus. Eu vou continuar. Quem sabe você num barquinho de pesca seria o melhor. E no navio você está entre os piores. Você pode mudar isso, sabia? Você não precisa voltar lá para o barquinho de pesca, não. Não. Você pode, se você quiser. Você pode. Diga assim comigo: Deus, em nome de Jesus, eu recebo como palavra profética as leis, as regras que Davi aprendeu. A fé é que vence a guerra. A fé é a vitória que vence todo mundo de adversidades. É proibido nas minhas pelejas, motivações, dores, sentimentos nocivos, pessoais. E a partir de agora, eu vou considerar. Eu vou analisar. Porque se alguém me ofende, e eu amo, vou considerar. Porque a amizade vale mais. Se o meu cônjuge não me oferece o que eu preciso, mas eu vou considerar. Porque ele vale mais. Eu vou considerar. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu vire a página, que eu me posicione nesta noite e me coloque de pé, Pai, para que eu possa não retroceder, mas ir adiante. Limpa o meu coração de toda tristeza, de toda dor, para que eu possa seguir em frente, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita para o alto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o poder da palavra a ti ministrado venha sobre a tua vida como cobertura sobre a sua cabeça. Que o Senhor venha limpar você de tudo aquilo que o inimigo tem usado contra você, suas dores, suas ofensas, e que eu e você possamos aprender as leis da guerra que faz a diferença. A fé vence batalha. Que as motivações pessoais não interfiram no nosso sucesso e que nós possamos ser homens e mulheres de fé que considerem as situações, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus.